Em alguma entrevista você disse que se tornou milionária aos 29, mas que poderia ter feito isso muito antes. Por que você diz isso? Porque é uma realidade. Porque eu nasci sendo milionária, mas ninguém me ensinou a olhar para dentro o suficiente para conseguir destravar. Olha, eu acho que o ser humano é, se eu te escenifico, imagina um arquivo, não? Daqueles que há nos escritórios, tá? E cada gaveta tem uma série de coisas. Esse arquivo, no meu em particular, tinha muitos espaços, tá? Porque, bem, pois o que te digo, primeiro o patinho feio, isso e aquilo, depois também todas as emoções que sentimos as mulheres, não é? E depois todo esse poder que eu tinha mental, que não sabia utilizar bem, então até que eu canalizei bem, isso foi um desastre. Porque eu, menos fazer algo bom, fiz de tudo, porque, claro, era energia demais, tudo demais, e isso ia sozinho o tempo todo. Eu não entendia porque não me conhecia e porque ninguém me tinha dito. É que, olha, o mais importante é conhecer-se a si mesma, saber o que quer, saber para onde vai. Eu ia pela vida como um Porsche sem freios. Como ninguém tinha me ensinado nada, foi quando comecei a cair que comecei a pensar. Espera aí, talvez eu tenha responsabilidade sobre isso, não é? E não é porque o professor tem algo contra mim ou porque me expulsam da escola, porque a escola é ruim. Não, não. É que talvez a responsável absoluta seja eu, porque sou um desastre, não é? Uma cafre. Ou seja, não sei. É como se você fosse evoluindo em um sentido ou em outro e percebi que podia tomar decisões e que podia tomá-las a cada 5 minutos. E isso foi algo que me mudou a vida. Então, tomei a decisão de ir pegar o que já era meu. Então, em vez de ter aquele arquivo meio vazio, como eu disse, agora percebi que meu arquivo estava cheio, mas que eu não tinha colocado os óculos que precisava para, através dos meus olhos, ver o poder que eu já tinha e já era meu. Então, a única coisa que fiz foi colocar os óculos e dizer, ok, aí está isso. Vou porque já é meu, já me pertence, porque isso está aí para mim. E eu sempre me sentei igual e disse, se este conseguiu, eu também posso conseguir. Ou seja, nunca tive dúvida. Como? Não tenho a menor ideia, mas vamos, não é? E já vamos vendo. Então, eu acho que foi isso. Foi, e por isso digo que poderia ter feito antes, porque as coisas estão para nós, mas não as vemos porque estamos adormecidos, porque nos colocam tantas coisas para que no dia a dia vivamos preocupados. E quando não te colocam uma coisa, colocam outra. Então, quando já somos pais, você se preocupa agora e no final diz, olha, seus filhos vão fazer o que quiserem. Porque eu coloco o meu exemplo. Ou seja, meus pais, mais que tentaram, não existe. Eu fiz o que quis. Então, acho que não se deve levar a vida tão a sério. E quando você pega o jeito de não levar a vida tão a sério e entende que isso é um jogo, então os milhões podem ir e vir, mas estão para você. Estão, mas para todos por igual. E eu sei que há muita gente que diz, mas é que há gente que não tem sorte. Eu não acredito na sorte como um fator determinante no seu sucesso, nem de longe. Além disso, eu diria que se acreditasse na sorte, seria. Ou seja, de uma maneira em que matematicamente vai tocar para você, para mim, para todos por igual. Ou seja, não acho que haja pessoas que tenham mais sorte que outras. Eu acredito que há pessoas que estão mais preparadas quando a sorte chega do que outras. Exato. Mas não. Não. Sim. E não acredito em má sorte. Há pessoas que dizem, oh, que má sorte. Não, eu não acredito em má sorte. Você passou um sinal vermelho e um carro te atingiu. Isso não é má sorte. Você passou um sinal vermelho. Então não sei, como que desmiti. Ou seja, é como que me ajudou muito a desmistificar. E então eu acho que se tivesse agarrado todo esse poder e tivesse dito, eu sim chego, teria chegado. Porque foi o que fiz com 29. Basicamente, ou seja, não sei. Vamos contar a história desde que deixas o ensino secundário até aos 29. Como continua? Precisamos ter feito o podcast. Em relação a profissões, deixas a ESO e no dia seguinte é Marta, em que se transforma? Transforma-se em garçonete? Em que se transforma? Não tenho isso. Do ano passado, é das poucas coisas que não, sempre tentei, hein? Mas meus pais nunca me deixaram ser garçonete à noite. Então não pude me meter. Mas porque eu queria ter o dia livre, sabe? E dizia, uau, eu quero arranjar um trabalho para eu durante o dia fazer coisas, né? E então não me deixaram. Mas quando termino, começo a trabalhar com meu pai na empresa que ele tinha, que era uma editora de livros de medicina. Então começo a vender com ele e ele tinha 2 departamentos, um de telemarketing e outro de vendedores que iam presencialmente às universidades e estavam o dia todo viajando e vendiam. Imagina se eu por telefone, quanta gente posso chamar e convencer em um dia. No final, para eu te vender algo por telefone, tenho que ficar um tempinho, não é? 15, 20 minutos por chamada, tenho que parar para beber água, tenho que ir ao banheiro, ou seja, eu tinha o limite. Ou seja, o limite que eu tinha para faturar não era baseado na minha capacidade, era baseado no tempo, que era algo que eu não podia fazer nada, certo? Não podia controlar. Então, quando entro no telemarketing, começo a vender como uma louca, e então as meninas precisavam, não sei, de 2 semanas para vender 5, e eu em 3 horas vendia 5,
Quando eu vendia 5, dizia, bom, vou embora. E ia fazer compras, né? Ou seja, financeiramente falando, ninguém também me disse que não, sabe? Você ia gastar do que tinha gerado, não é? Que estava contente, que já está, para que quero mais, sabe? Já com isso já tenho. E, então, claro, não tinha nenhuma responsabilidade, não tinha nenhuma despesa. Veja, tinha 15 anos, não? E então, quando tenho 17 anos, digo ao meu pai, olha, no meio disso me envolvo com modelagem. Agora explico. Mas eu disse, olha, quando eu ligo por telefone, fiz os cálculos, não é? Sempre fui muito de matemática. Então, fiz os cálculos. Se posso ligar para tantos por dia, então são tantos. Minha taxa de fechamento é tanto, com o qual são tantas vendas por semana, no mês, me resulta tanto, você me paga tanto, então ganho isso. Tenho um teto. E meu pai me disse, você não tem nenhum, não pode ganhar tanto dinheiro quanto quiser. Eu disse, não, a única maneira de eu ganhar tanto dinheiro quanto quiser é que você me deixe ir às universidades, me conceda 5 zonas da Espanha, eu poder ir de carro e poder atingir 300 pessoas em cada palestra que eu dou, em vez de uma e por telefone. Então, claro, meu pai, a primeira coisa que me disse, que foi muito forte porque não é nada. Meu pai não, hein? Foi. Mas isso é um trabalho de homens. E claro, aí já disse, vamos lá, engole esse trago. Claro, referia-se a que era um trabalho muito duro, porque tinha que ir dirigindo. Então, eu tinha Bilbao, por exemplo, não é? Ou seja, San Sebastián, Bilbao, Navarra. Então, eu tinha que dirigir com a L de Barcelona até Bilbao. Você tinha que se levantar às 6 da manhã, tinha que falar com a diretora, com o diretor, tinham que te dar acesso à sala. Antes que a professora entrasse, você tinha 10 minutos, ia carregada com os livros porque ia mostrá-los. Ou seja, era difícil, e ele se referia que era difícil, não que fosse de homens, não é? Mas enfim, ele soltou a frase assim. Então eu disse, olha, se não me deixas fazer isso e por conseguinte minha faturação pode subir a tanto, eu vou-me embora. E vou para a competição. Vou para a concorrência, a política ficou clara. Eu tinha isso claro. E eu disse a Elsa, se você não me deixar que você me coloque um teto, eu não vou ter teto. Então você me tira ou eu vou para um lugar onde você não tenha teto. E então ele me deixou e comecei a ganhar dinheiro de verdade. Mas então a moda começa a ser cada vez mais presente na minha vida e me chamam cada vez mais e tenho cada vez mais trabalhos. Então dou uma reviravolta completa na minha vida, deixo de trabalhar com o meu pai e me dedico totalmente a ser modelo internacional. E comecei, quer dizer, fiz o primeiro book de fotos e 2 semanas depois fui morar em Paris. Quer dizer, foi muito rápido na minha vida, não sei, tudo é como um furacão. E bem, já em 2 semanas estava em Paris antes que pudesse perceber e que significava a mudança que eu ia viver. Já estava vivendo. Então, teve que ser no improviso porque eu não tinha a menor ideia. É que a maioria das coisas na vida acontecem no decorrer. Não podes te preparar para uma mudança. Ou seja, quero dizer, se te tivessem dito não, no ano que vem vais ser modelo. Já saberias agora sim, sem reservas. E além disso, também é essa magia de fluir, de se deixar levar, de ver que surpresas o dia tem. Eu adoro me levantar e sair à rua e dizer, vamos ver que surpresa o dia de hoje tem para mim. Porque cada dia tem uma... Às vezes é menor, às vezes é maior, mas cada dia tem uma surpresa diferente. E há algo novo, você aprende, não é? Ou seja, há algo que você encontra e que não conhecia e que te motiva muito e que você começa a estudar de repente. Não sei, é como se eu deixasse muito também em jogo, em algum ponto, essa parte do universo. Abro meus braços e o que quer que venha para mim me tem feito bem. Estou super, sabe? Agradecida por recebê-lo. Então vou pela vida com essa atitude e no final as coisas chegam até você.